Eu começo o programa falando sobre os estados do Paraná e Santa Catarina, os maiores exportadores de carne suína do Brasil. Líderes na exportação brasileira de carne suína, Paraná e Santa Catarina se preparam para uma expansão em 2023, tanto no mercado interno quanto para fora do país. Com o status atingido pelo Paraná de área livre de aftosa sem vacinação, a região projeta um crescimento nas exportações após um ano de recuperação e estabilização da economia. A isso se soma o Mato Grosso do Sul, o quarto maior produtor do país, o que torna a região a maior produtora de carne suína da América Latina. Em 2021, os 3 estados foram responsáveis por 56,26% das 4,7 milhões de toneladas produzidas no país. Mas o Paraná e Santa Catarina responderam por 65,62% das exportações brasileiras, que atingiram 1,1 milhão de toneladas, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Santa Catarina é o maior produtor do Brasil, seguido pelo Rio Grande do Sul. Em seguida, aparecem Paraná e Mato Grosso do Sul. A produção de grãos e a proximidade com o Paraguai e a Argentina facilitam a expansão do negócio. Em 2021, o Paraná produziu 19,8 milhões de toneladas de soja e 9,3 milhões de toneladas de milho, segundo o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Nos países vizinhos, o volume de milho chegou a 13 milhões de toneladas e a produção de soja foi de 55,7 milhões de toneladas, de acordo com dados oficiais. E na retrospectiva de hoje, você revê uma entrevista sobre manutenção e reforma de pastagens. Confira. E agora eu vou conversar com Euraime de Queiroz Cunha. O Euraime é doutor em ciências de solo e é um expert em pastagens. E nós vamos falar de um tema muito interessante para quem mexe com pecuária. Pecuária tem que ter pasto. E nós vamos falar exatamente da manutenção na reforma de pastagens e como tomar essa decisão e como conduzir uma vez tomada a decisão. Euraime de Queiroz Cunha, mais uma vez, bom dia. Obrigado pela sua presença aqui para falar de um tema muito interessante, que é a manutenção de um pasto. Tudo bem? Tudo bem, Toninho. Bom dia. É um grande prazer estar com você novamente. E vamos contribuir com o pecuarista. Manutenção. Às vezes o pecuarista tem lá 2, 3 pastos e ele vai no pior e fala que a situação está feia. E às vezes ele tem um pasto que está bem rapado, só que aquele pasto está bem formado, né? Isso, Toninho. Dentro da propriedade rural, né, o pecuarista ele tem que entender sobre os materiais que ele tem na sua propriedade, né? Na grande maioria é braquiarão, né? 80% das pastagens no Brasil, no Centro-Oeste, é o famoso braquiarão. E 80% desse pasto ele está em algum grau de degradação, né? O famoso pasto rapado. E aí chega o momento de tomar a decisão, o que fazer, né? E a grande maioria das vezes ele pode apenas não, fazer o trabalho de manutenção dessa pastagem, que temos que seguir alguns critérios para que dê rentabilidade e retorno com o investimento correto em função do momento e se realmente é o famoso braquiarão que está implantado naquela área dele. E, de maneira geral, na maioria das vezes, basta uma alimentação para o pasto, né? Dá uma comida para o pasto, né? O capim, aliás. Isso. Assim como nós, né, a planta de forrageira, né, ela tem que se alimentar dos nutrientes do solo, né, que é fornecido através do calcário, através do gesso agrícola, através dos adubos orgânicos ou adubos químicos, né, os famosos adubos formulados, nitrogênio, fósforo, potássio, micronutrientes. E você tem que utilizar no momento certo, na quantidade certa, para que haja produtividade adequada, com retorno, com rentabilidade
para o pecuarista. Euraime, é muito comum um pecuarista falar assim, não, eu vou passar a grade aqui no meu pasto e vou jogar 3 toneladas de adubo de calcário por hectare. É um erro fazer isso, né? Com certeza, Tony. Assim como você vai no médico fazer todo o exame, nós temos também, claro, que é o exame do solo, né? Que é as análises de fertilidade e textura do solo, que vai nos dizer, né, o que vai ser necessário para aquela reposição de nutriente. Né? Então não pode fazer na famosa galega, não. No achismo e no amadorismo. É verdade. Agora, a implantação de um pasto também requer cuidados especiais. Não fica barato, fica relativamente caro, mas é aquele caro que lá no final do processo sai barato, né, Euraime? Isso já é comprovado. Com certeza o investimento correto, né, vai aumentar a lotação da pastagem, a lotação da área e vai ter o retorno garantido de eficiência técnica e econômica para o pecuarista. Por que o pecuarista, então, deixa 80% do pasto degradado, se já é comprovada essa renda? Talvez muito pela falta de informação e é como um círculo vicioso. Se o produtor ele não investe, ele não tem um retorno. Se ele não tem um retorno, ele não investe. Por que o agricultor sempre cresce e sempre vai arrendando áreas? Porque ele investe e ele enxerga o retorno. Se o pecuarista fizer o passo a passo, também vai ter esse retorno econômico. Pois é, eu vejo de maneira geral o seguinte, que o que falta para o pecuarista, de maneira geral, é um incentivo, é o start, é o início da coisa. Porque você chega e fala assim, não, para o senhor fazer uma manutenção nesse pasto, o capim está lá no chão. O solo, basicamente, o pasto está aquele pasto de você jogar golfe, né? Rapadinho, rapadinho. Quer dizer, aquela moita de capim, aquele pé de capim, ele não tem força mais para desenvolver, né, Euraime? Quer dizer, você precisa dar uma sustância para ele poder desenvolver. Eu acho que é isso que está faltando. E às vezes você pensa que é caro, mas não é caro. Às vezes, dependendo do rebanho que você tiver, 3, 4, 5, 10 bezerros, resolve o seu problema, né, Euraime? Quando você partir para manutenção do pasto, o investimento ele fica em 50% de uma reforma da pastagem. Isso também já é comprovado. Mas o pecuarista, ele tem, quando ele vai fazer manutenção, ele quer fazer apenas a adubação formulada. Ou às vezes usar um sulfato de amônio, usar uma ureia, é por aí, né? Ou usar um superfosfato simples. Se o seu solo não estiver preparado, o que prepara o solo para receber o adubo, é calcário e gesso. Ele vai corrigir a parte química do solo para preparar o solo para receber esse adubo. Uma vez que prepara esse solo, vai receber o adubo e o solo vai fornecendo paulatinamente, ou dando continuidade no fornecimento, para que se não se perda por alguns fatores, chamado lixiviação, que é perder o solo para o perfil do solo, ou volatilização, que é perder para a atmosfera. Então, esses são termos técnicos que nós utilizamos nessa parte do agronegócio. Então, prepara-se primeiro a área para depois fazer a adubação de manutenção. Com isso, você vai ter resposta rapidamente. Ou seja, fez o investimento, começou a chover, 1 mês já de investimento, o capim já responde rapidamente. Não precisa, às vezes, nem de tirar o gado da área, conforme o tamanho da propriedade, a necessidade do produtor. O ideal é respeitar o ciclo da forrageira, que nós chamamos a altura de entrada e saída dos animais, que nada mais é que a altura do capim no ponto ideal para colocar o gado, tira para respeitar o ciclo vegetativo da forrageira. Quer dizer, o pessoal vai até no talo, né? Isso, é o famoso rapador. É o rapador. Né? Porque, naturalmente, talvez ele não consegue, ele não tem o conhecimento, né, de calcular a taxa de lotação. Às vezes ele não está preparado para entrar o período da entre-safra, que é o período da seca, através de silagem, através de feno. Talvez ele não estava com o animal no ponto de peso, né, ideal para venda para frigoríficos, ou venda de bezerros, machos e fêmeas, ou seja, o manejo do gado nas propriedades. Então, o período da estratégia para as águas é uma, estratégia para a seca são outras.
E esse contexto geral que faz com que alta lotação em pasto rapado, além de não estar fazendo o dever de casa, que nada mais é manutenção do seu pasto, através das correções químicas do solo, né, e adubação de esterco, adubação orgânica, então tem outras alternativas. Eu acho que, de maneira geral, quando a gente observa e a gente viaja muito, a quantidade de pasto rapado, e você olha assim e fala que judiação. Podia pegar um pedacinho, uma quantidade pequena desse rebanho que está naquele pasto ali, vende isso, reforma, que você vai colocar às vezes até 3 vezes mais do que aquela quantidade que você tinha quando você faz um trabalho desse de manutenção. E a maioria das pastagens, eu posso até afirmar com quase toda certeza, a maioria é falta de manutenção. É aquele cara que não troca o óleo do carro, não dá manutenção, não lava e só usa. Chega um ponto que não aguenta mais. É um problema muito sério. Dá para fazer uma pecuária lucrativa sim, se você fizer as coisas como manda o figurino. E qualquer dúvida, basta você entrar aí no Google, colocar lá Semente Santa Fé, pega o telefone e liga para o Eurame, bate um papo com ele. Não vai custar nada, o Eurame vai te passar todas as informações necessárias e suficientes. É isso aí, né, Eurame? É isso aí. Inclusive, entraram produtores em contato com a gente, nós já estamos instruindo, né? Nós estamos inteiramente à disposição. A empresa está à disposição do produtor para realmente entregar resultado e fazer ser uma pecuária lucrativa. Não fica com vergonha, não precisa ter vergonha, não. Eu estou há quase 40 anos e não sei nada sobre água, não aprendi nada ainda. Todo dia a gente vem aprendendo. Eurame, mais uma vez, obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo, e até a próxima oportunidade. Toninho, eu que agradeço em nome da Semente Santa Fé, muito obrigado pelo convite. Grande abraço. Obrigado. A guerra entre Rússia e Ucrânia pode levar a outro impacto no trigo. A Rússia é o maior exportador mundial do grão. Caso decida segurar os estoques, os reflexos podem vir na alta de alimentos, como o pão e derivados. O conflito também pode impactar em milho e soja. A Ucrânia está entre os 4 maiores exportadores mundiais de milho, atrás de países como Argentina, Brasil e Estados Unidos. Se, de um lado, o produtor brasileiro pode se beneficiar com a alta dos preços devido à menor exportação da produção ucraniana, de outro, os produtores de frangos, ovos e suínos sentirão o impacto do custo do milho na ração. O agronegócio também é impactado na alta dos combustíveis, reflexo do aumento do barril de petróleo internacional. O barril pode chegar a $150 ou $200, apontou o Centro Brasileiro de Infraestrutura, CBIE. E depois do intervalo vamos falar sobre o fruto guaraná, que tem o município de Maués como o maior produtor do Brasil. E na nossa retrospectiva, você vai acompanhar como é o sistema de alimentação para bovinos, conhecido como self-service. Nós voltamos já, é 1 minuto só. A Alego sempre foi lugar de criar e debater leis que transformam Goiás. E agora é muito mais. É espaço de palestras, exposições e atividades culturais abertas a toda a população. É escola de capacitação para os servidores, tudo para atender você cada vez melhor. É educação para a cidadania de crianças e jovens, o futuro do nosso estado. De sede nova, construída em 3 anos e superando os desafios da pandemia, a Assembleia Legislativa de Goiás passou a ir além das sessões parlamentares. Agora o espaço também é aberto para eventos culturais, ações educativas e muito mais. Venha conhecer a nova Assembleia Legislativa de Goiás. A lei é servir você. Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado, do início ao fim. Precisou? É Safra!
Canal TV Agro. Apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas. Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação. 3928 4020. O Brasil avançou na conquista de mercados para os seus produtos agropecuários nos últimos 3 anos. Foram 236 mercados abertos desde 2019, aliás, até o início deste mês, o que significa a possibilidade de exportar um novo produto por país, com destaque para carnes, produtos para alimentação animal, genética animal e frutas. Mas algumas dessas exportações esbarram em entraves que limitam a efetivação do comércio, segundo agentes do setor privado e analistas de comércio internacional. O processo de aberturas de mercado para o agronacional foi intensificado com inúmeras missões internacionais feitas pela ex-ministra Tereza Cristina, a fim de concluir protocolos fitossanitários entre o Brasil e os países interessados em receber os produtos nacionais. A pandemia de Covid-19 acelerou as negociações, segundo os especialistas, pois aumentou a preocupação dos governos em garantir a segurança alimentar de suas populações e em diversificar fornecedores, apesar de a crise sanitária ter provocado inviabilidade de visitas presenciais. Os fluxos comerciais, contudo, não dependem somente das aberturas. A abertura significa que houve entendimento dos governos quanto à sanidade do produto, mas os exportadores não vão conseguir vender somente pela abertura. Ela não significa comércio imediato, e sim a possibilidade de comércio. E na nossa retrospectiva mostra um sistema de alimentação para bovinos conhecido como self-service. A comida fica disponível por 24 horas. Confira. Eu estou no Rancho Bom Sucesso, no município de Natividade, no estado do Tocantins. Essa fazenda aqui está fazendo um trabalho excelente em relação a bezerros. São 170 bezerros numa área de 2.000 metros quadrados. E esses bezerros estão na faixa de 5 a 7 meses. E eles já estão aqui há mais ou menos 20 dias. A situação desses bezerros, quando chegaram aqui no Rancho Bom Sucesso, era uma situação crítica. Eles estavam basicamente condenados à morte. Por quê? Porque as mães pararam de dar leite. E na época da seca a coisa então piorou. O que o pecuarista fez? Trouxe esses bezerros aqui para o Rancho Bom Sucesso, preparou um silo que é conhecido como self-service, onde o animal come 24 horas por dia à disposição, e no coxo é oferecido um concentrado. Então, essa silagem 24 horas por dia, mais o concentrado, que é oferecido aos animais 2 vezes por dia, resolveu o problema desses bezerros. E hoje eles estão ganhando uma média de 600 gramas dia e nenhum morreu. Esse trabalho self-service foi o que salvou esses bezerros da morte. E quando começou esse trato, agora há pouco tempo, os resultados já são bem observados, bem nítidos e parece que são excelentes. É isso mesmo, Luiz? Sim, na verdade vem superando toda e qualquer expectativa que eu e meu sócio Daniel pensávamos que íamos ter, sabe? A recuperação do bezerro é simplesmente brutal. Quer dizer, o que estava faltando para esses animais era comida. Comida balanceada, certinha. Feito isso, corrigiu a comida, o resultado veio e veio de repente, né? Veio.
né? Já é outro estado corporal, se alimentam bem, não tivemos com esse sistema que nós estamos fazendo nenhuma perda de bezerro. E olha que fizemos um teste, trouxemos 5 bezerros de 4 meses que era um bezerro guacho, era um bezerro que praticamente ia morrer se deixasse. E hoje só conseguimos notar 2 deles, 3 já sumiram no meio do rebanho. Só para questão assim, vamos dizer, de planejamento, eles marcaram alguns bezerros que estavam com uma situação muito ruim. Vamos dizer assim, bem na fila para ir pro além. Uma situação muito crítica. E por incrível que pareça, esses bezerros hoje, depois de 13 dias de tratamento, estão numa situação totalmente diferente. Mas o que é que vocês estão fazendo de diferente que está surgindo esse resultado? Nós trabalhamos com 2 partes. Uma é a silagem, né, que nós trabalhamos para fazer, e essa silagem a gente trabalha num sistema de alto consumo, que o bezerro vai lá e ele se alimenta, a gente controla com fio de choque só. Muito fácil de trabalhar tudo, mas muito fácil mesmo, porque se fosse de outra forma, não viabilizaria para a gente ter vagão, trator, pessoal, e o custo ia para outro patamar. E sem dúvida a parte de nutrição da Nutro-Oeste. Ela tem uma formulação própria para esses bezerros que eles comem bem, é bem controlável, não é um consumo absurdo. Eles estão comendo hoje em torno de 0,5% do peso vivo deles, e o resultado todo dia muda. Se falar que o olho do dono engorda o bezerro, se você olhar todo dia, eles estão gordos, cada dia mais gordo aqui. Quer dizer, nenhum foi a óbito, nenhum morreu. Olha, teve bezerro que chegou, por incrível que pareça, com 100 quilos aqui. Esse bezerro mesmo que está com uma marca do Ubicura em cima dele que nós marcamos, ele chegou aqui com 3,94 arrobas. Ninguém desmama bezerro com 3,94 arrobas, há 13 dias. E eles hoje estão, você pode olhar, eles estão no estado corporal, nem fala que foi desmamado. Verdade. Então tá valendo a pena. Maravilhoso. Hoje, com isso, eu acredito que várias fazendas tomam uma nova perspectiva para a criação de bezerro, mesmo porque o nosso projeto é a desmama precoce de bezerro. Quando eu conversei com o Monteiro a primeira vez, o objetivo era, Monteiro, eu quero trabalhar com desmama precoce de bezerro. Bezerro de 5 meses, 6 meses, desmamar. E livrar a vaca, e para poder vender os bezerros no estado corporal bom. Sabe? E novo, né? E novo. Não ter aquele problema que chega um comprador de bezerro, o bezerro fala, tá feio, tá maltratado. Não, ele já está num estado legal de vender. E foi isso que a gente veio trabalhar, só que o negócio tomou uma proporção ainda maior. Nós vimos? Partiu para outro rumo. A gente consegue outros resultados com o trabalho que está sendo feito. Muito bom mesmo. É uma facilidade, só um funcionário, não tem aquela correria, aquela preocupação, eu posso sair ou não posso sair. Os bezerros sempre vai ter a comida, né? E assim, veio para resolver. Agora, essa comida, ela fica aqui 24 horas por dia. O único trabalho que tem é mudar a cerquinha elétrica de lugar, né? Exatamente. A cerca, todo dia de manhã a gente muda. Se porventura à tarde precisar, a gente muda. E a contenção aqui também, né? Para diminuir o desperdício. Entendi. Agora, além dessa comida, eles também têm um complemento no coxo, certo? Que a silagem não oferece, ela é suprida ali. Qual é a quantidade que esses animais estão comendo? Hoje esses bezerros estão comendo 2 quilos. E a gente coloca de manhã e aí vai estendendo até a noite. O resultado é incrível.
não tem dúvida. Bom, além dos bezerros, colocou algumas vacas aqui. Então fica a coisa da seguinte maneira, todo mundo come a mesma comida. Só que as vacas ficam do lado de lá, que também tem uma cerca elétrica, e os bezerros do lado de cá, né? É isso? Isso. Nós estamos aproveitando, né? Já que tá no embalo, vamos aproveitar a silagem, engorda as vacas, a gente mata e os bezerros tá do outro lado também para a gente vender depois. O sistema self-service é muito interessante, porque principalmente quando é um sequestro de animais. No sequestro você não tem uma responsabilidade muito grande de ganho de peso. Nós queremos que o animal ganhe aí 600 gramas por dia, não precisa mais que isso. E essa silagem então pode ser feita com um material muito barato, uma silagem de capim, poderia ser uma silagem de cana, de capiaçu, daquele sorgo boliviano, ou de uma silagem um pouco melhor de sorgo forrageiro e uma silagem muito boa de milho, nessa sequência de custo. Então, como nós queremos um bezerro crescido, apenas crescido no final da seca, nós damos uma silagem barata e uma complementação de 0,5% do peso dele, de um proteico energético, que permite esse animal ganhar pelo menos essas 600 gramas que nós estamos querendo. Então, você tem que obrigatoriamente diminuir custo. E diminuir custo passa pelo self-service, onde nós não temos a utilização de trator para colocar no coxo, nós não precisamos de coxo, nós não precisamos de nenhum maquinário para fazer esse trabalho. É apenas uma pessoa, um funcionário que vem de manhã, coloca a ração no coxo e os animais estão aqui o dia inteiro consumindo essa silagem. Nesse trabalho que nós estamos aqui hoje, o custo está sendo o seguinte: se em torno de R$ 4,90 por dia. R$ 4,90 por dia significa que o animal precisa ganhar por volta de 390 gramas por dia para pagar o custo. E nós estamos estimando aqui um ganho acima de 600 gramas diárias. Então, não há nenhuma dúvida que a economicidade é muito grande. Bom, então, passando a régua assim por alto, ele gasta 50, mas ganha 50 do outro lado. É mais ou menos isso, é um ganho extraordinário. Porque esse animal tem uma resposta muito grande. Como ele está em plena fase de crescimento, qualquer coisa que você der de condição a ele, ele responde. E um fato muito interessante também é que esses animais foram tirados das mães muito cedo. Tem animal aqui que foi tirado com 5 meses de idade e o mais velho foi tirado com 7 meses. Então aí, fazendo a média, dão animais na faixa de 6 meses. E esses animais, provavelmente, eles irão para o abate aí por volta de 18 meses, mais ou menos, com peso aí superior a 20 arrobas. Entre 18 e 24 meses nós estamos abatendo esses animais. Depende do tratamento que eles receberem daqui para frente. Você está falando de bezerro, é muito interessante que alguns bezerros foram colocados aqui para não morrer. Ele tirou da mãe, que a mãe não estava dando nada de leite. E eles não pastam. E eles não tinham condição de pastar, um bezerro de 5 meses. E ele é impressionante a mudança que esse bezerro teve em menos de 15 dias de tratamento. E o programa de hoje chega ao fim. E eu termino com a seguinte frase: a vida é uma maratona sem fim. Não fique parado por muito tempo. Ao invés disso, concentre-se no próximo ponto. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. O jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Daqui a pouco, no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.